O ato não foi uma Movimento Pacífico que puxou, né? Foi outros grupos juntos, a gente está apoiando também, a gente convocou junto também, fazendo uma manifestação. Esse ato, ele está ligado aos quadrinistas que já são muitos pela cidade, né? Em 2012, na implementação do Transoeste, teve 20 quadrinhas na Zona Oeste, né? E em 2014 foi anunciado mais outros, em torno de 20 quadrinhas também. Fora outros quadrinhos que passaram pela cidade, sem avisos, né? Por conta da própria lógica econômica, né? Por exemplo, a falência da Rio Rotas Andorinha lá do Consórcio Santa Cruz, né, que provocou o corte de 13 linhas, né, e depois elas foram tomadas por outras empresas, mas 6 linhas permanecem cortadas. O projeto de corte de linha, ele é integrante do projeto dos editais de 2010. E sempre coloca isso. Porque é o seguinte, o Estado de 2010 ele já surgiu com a intenção de regularizar o transporte. E aí você tinha que manter esse monopólio dos consórcios, né, regularizando essas linhas. Regularização inclui necessariamente perseguição a combis e vans, né, o transporte alternativo, o código de linha de ônibus, a implementação do bilhete único, né, que com o bilhete único você tem subsídio estatal e você tem a demissão dos cobradores, né, e você aprimora o pagamento de tarifa. Vai ter usuários pagando tarifa e a baldeação ela paga pelo Estado. Então, assim, não está tendo uma política de redução do pagamento da tarifa, pelo contrário. Quando eles colocam a baldeação, imediatamente se implementa o código de linhas, que é para fazer o usuário pagar mais viagens, pagar mais tarifas, fazer a roleta girar mais vezes. E isso tem acontecido, agora teve um fato um pouco mais escandaloso, porque atingiu o bairro da Zona Sul, os quadrinhos da Zona Sul agora, e da Zona Norte, né, que além dos quais já teve Madureira, Cascadura, foi anunciado agora que vão ter centro-corte, né, ao todo. Centro-corte inclui 70 linhas extintas e 41 reduzidas. Isso vai afetar principalmente os trabalhadores que moram no subúrbio, porque o Código de Linha na Zona Sul vai promover mais baldeação. Então, assim, o Rafael Pisciani, secretário de Transporte, ele disse que
se tiver algum erro no cálculo das baldeações, ele vai promover alguma mudança. A pergunta que a gente faz é qual é a instância pública de deliberação com poder, né, que desse poder para quem é trabalhador, para quem é mais pobre, que custa transporte público, que possa submeter esses empresários aos interesses da população da classe trabalhadora. Porque os códigos de linha foram feitos sem nenhuma consulta, sem nenhuma participação popular, sem nenhuma gestão. A gestão aí é a gestão neoliberal, que é a que já aconteceu desde 2010, que é essa regulação neoliberal, que a prefeitura atua protegendo os consórcios. As empresas que estão aí são as mesmas empresas, se não me engano, na década de 80, que estavam com permissionárias e agora passando a estar com concessionárias. Ou seja, elas têm um lucro muito bem garantido aí, né? Com o apoio da prefeitura, isso tudo aí. E é uma coisa que eles colocam também, que o desespero para cortar as linhas está diretamente ligado com a tarifa. O aumento dos 3,40 foi o maior aumento nos últimos 10 anos de tarifa que teve aqui no Rio. Tá? Então, quando eles aumentam a tarifa, eles reduzem o número de usuários, reduzem drasticamente o número de usuários. Isso acontece mesmo com a política de subsídios, com o bilhete único, tá? e outras políticas que já estão acontecendo. Como até, por exemplo, implantar no passe livre estudantil, que nesse caso foi até uma manobra que o prefeito fez porque ele aumentou a tarifa usando a gratuidade estudantil, que foi ilegal. Não pode repassar para o usuário esse custo da gratuidade. E o que aconteceu agora é o seguinte, pela redução do número de usuários, eles têm que reduzir o número de frotas. Esse é um mecanismo automático do modelo de transporte, pago pela tarifa. E o que eles colocam como urgente nisso aí é a tarifa zero. Não tem outra solução a não ser você acabar com essa forma de custeio, que você joga para o pobre, para o usuário, para o trabalhador. O único que paga é o usuário trabalhador, e você cria toda uma lógica de transporte para aprimorar o pagamento de tarifas. E o que acontece? Quando eles aumentam a tarifa e as pessoas têm um poder aquisitivo baixo pela exploração da classe trabalhadora mesmo, pessoas tão empobrecidas, isso reduz o número. Então é automático eles fazem isso. Eles cortam linhas agora para lucrar mais, para fazer lotação. Por exemplo, fica comprovado que eles botam a roleta dupla, que não é para aumentar o número de... Desculpa, não é para aumentar a velocidade da viagem, é para aumentar a velocidade do pagamento de tarifas. Isso que é muito importante que a gente atenta, porque quando eles colocam roleta dupla, eles colocam um bilhete único, até o BRT, para agilizar o número de pessoas que pagam tarifas por hora. Então o BRT são ônibus enormes, por exemplo, são poucos ônibus, e que vai ter mais pagamento de tarifas por cada ônibus. Então você lota bastante, as pessoas ficam asfixiadas. O BRT Transoeste já foi autuado porque transporta 17 mil pessoas, quando só cabe 15 mil, são 2 mil pessoas a mais no BRT Transoeste. Então mais ou menos isso, isso é um mecanismo perverso que está acontecendo. A proposta nossa é que a população se mobilize em seus bairros, que imponha aos empresários o controle popular desse transporte, que se a população não controlar esse transporte e apontar para a perspectiva de tarifa zero, que é onde a gente aponta a solução para o custeio, e o custeio não pode cair para o pobre, tem que cair para os mais ricos. E tem formas de custear isso, que é implantar o imposto progressivo, você colocar as maiores fortunas que estão lucrando cada vez mais no Brasil para pagar por esse transporte que torna verdadeiramente público. O problema aí, a gente deixa bem claro, não é a bolsa empresária em si, é como vai ser destinada essa bolsa. Porque assim, o que a gente quer falar como problema, por exemplo, destina em torno de 300 milhões de subsídio para o bilhete único. Isso a nível de estado e de município, não tem um número exato, qual o setor exato é destinado. E, por exemplo, eles têm, realmente, a gente pode chamar de bolsa empresário aí, desconto no ISS, o desconto do IPVA. Toda uma política da prefeitura e do estado, de reduzir o custeio dos empresários e estimular um aprimoramento desse modelo de transporte público. O que a gente coloca aqui é o seguinte, essa política era solicitada pelos empresários. Existe uma certa disputa dos empresários aí, por exemplo, com a indústria automobilística. Os empresários disputam subsídios com a indústria de carro que, por exemplo, o governo federal recebe a cada R$12
né, que o motorista de carro recebe, o transporte público recebe R$1. Então, assim, só que no MPL a gente não pauta o subsídio, o simples investimento no transporte público por parte do poder público, né? O que a gente coloca como problemático aí, que eu acho que a BPC colocou, que essa bolsa empresário era destinada para manter esse modelo de transporte. Então, quando o empresário ele vai lá e solicita, né, subsídio, política de incentivo, né, o próprio, eu já falei aqui, Brete Único, o BRT também, as obras do BRT, por exemplo, como política de incentivo. Né, você vai na Alvorada lá, a gente tem experiência no passado lá, né? A Alvorada é uma região agora do consórcio, né? Você não pode fazer nenhuma manifestação, nem identidade pública. Né? A prefeitura fez a obra, mas o consórcio que tem a gestão do local. Mas assim, toda essa política, quando eles implementam o subsídio, ele não interfere na lógica de transporte. Pelo contrário, né? Foi o que você falou. Eles cortam linhas de ônibus, né? O Eduardo Paes, ele fez essa manobra, né, de dizer que era para custear o pagamento do salário rodoviários, né, que teria um reajuste, mas o reajuste da tarifa foi de 13% e o salário rodoviário foi de 9%. Os rodoviários normalmente estão desesperados, porque a Litoral, por exemplo, e outras empresas, né, estão, por exemplo, cortando a hora extra dos rodoviários, né? Não estão recebendo o horário de almoço, né? Isso fora o risco de demissão, estão recebendo, que os cobradores estão recebendo de ameaça, porque os que ficam na dupla função, né, fora a sobrecarga e não receberem hora extra também, sofrem ameaças, por exemplo, não pegar gratuidade, né? Eles são ameaçados a pegar um número restrito de gratuidade, por exemplo, estudante e idoso. E aí, por exemplo, você subir no ônibus e fazer uma pergunta para o rodoviário, você chama de vale filmagem, né? Você entrar na roleta errada, na dupla roleta, né? Eles estão descontados, eles são ameaçados de várias formas. E assim, então esse custeio não procede. O que a gente deixa colocar aí que o problemático mesmo é que é muito subsídio, muito imposto sendo jogado para a mão dos empresários de ônibus, né? São impostos que não tem nenhum caráter progressivo neles, né? Ou seja, o pobre também está pagando muito esse imposto, então quando a gente paga a tarifa, a gente não paga só a tarifa de ônibus, a gente paga o nosso imposto também. O trabalhador também paga muito imposto. E, por exemplo, você está deixando uma porrada de subsídio, uma porrada de imposto para os empresários para manter o modelo de transporte como está. Né? Isso já desde muito tempo, né? Desde 2010, aí, como você colocou, eles colocam essa política de subsídio, a tarifa segue aumentando, e os últimos subsídios que eles fizeram, por exemplo, os 50% do IPVA descontado, o Sérgio Cabral, em 2014, falou que era para reduzir o impacto na tarifa, e a tarifa aumentou para R$3. Né? Então esse impacto prossegue. Né? O problema agora o que a gente coloca mesmo é que com esses subsídios, que já é muito gasto para o próprio poder público, por exemplo, eles pagam 0,01% de ISS, né, os empresários, isso dá um prejuízo enorme para o município. Né? Esse subsídio poderia ser fornecido para implantar a tarifa zero, por exemplo, no controle popular. Né? Porque esse subsídio é gasto para manter esse transporte que está no código de linha, tarifa alta, e a gente pode implementar uma tarifa zero, garantir o controle por baixo, né? Cada barra portando suas linhas, e que esse subsídio ele seja fornecido com o transporte pago pela rodagem, não pela tarifa, né? Pago pelo real custeio dele. E às 19 horas e 45 minutos ao sábado.